Como Emiliano Zapata morreu? Emiliano Zapata nasceu em 8 de agosto de 1879 e foi um líder local, fazendeiro e cavaleiro que se tornou um importante líder na Revolução Mexicana. Ele foi fundamental para derrubar a ditadura corrupta de Porfírio Dias em 1911 e uniu forças com outros generais revolucionários para derrotar Victoriano Huerta em 1914. Zapata comandou um exército imponente, mas raramente saía, preferindo ficar em sua terra natal de Morelos. Zapata era idealista e sua insistência na reforma agrária se tornou um dos pilares da Revolução. Antes da Revolução, Zapata era um jovem camponês como muitos outros em seu estado natal de Morelos. Sua família era bastante abastada no sentido de que eles tinham suas próprias terras e não eram peões. Zapata era um dandy, um conhecido cavaleiro e toureiro. Ele foi eleito prefeito da pequena cidade de Anenecuilco em 1909 e começou a defender as terras de seus vizinhos de latifundiários gananciosos. Quando o sistema legal tornou-se corrupto, ele junto com alguns camponeses armados começaram a tomar as terras roubadas de volta à fossa. Em 1910, o presidente Porfírio Dias teve uma disputada eleição com Francisco Madero. Dias venceu manipulando os resultados e Madero foi forçado ao exílio. Da segurança nos Estados Unidos, Madero pediu uma revolução. No norte, seu chamado foi atendido por Pascoal Orozco e Pancho Villa, que logo colocaram grandes exércitos em campo. No sul, Zapata viu isso como uma oportunidade de mudança. Ele também levantou um exército e começou a lutar contra as forças federais nos estados do sul. Quando Zapata capturou Cuautla em maio de 1911, Dias sabia que seu tempo havia acabado e foi para o exílio. A aliança entre Zapata e Madero não durou muito. Madero realmente não acreditava na reforma agrária, que era tudo o que importava para Zapata. Quando as promessas de Madero não se concretizaram, Zapata entrou em campo contra seu antigo aliado. Em novembro de 1911, ele escreveu seu famoso Plano de Ayala, que declarou Madero um traidor, nomeou Pascoal Orozco chefe da revolução e esboçou um plano para uma verdadeira reforma agrária. Zapata lutou contra forças federais no sul e perto da cidade do México. Antes que ele pudesse derrubar Madero, o general Victoriano Huerta venceu em fevereiro de 1913, ordenando que Madero fosse preso e executado. Se havia alguém que Zapata odiava mais do que Dias e Madero, era Victoriano Huerta, o alcoólatra amargo e violento que havia sido responsável por muitas atrocidades no sul do México, enquanto tentava acabar com a rebelião. Zapata não estava sozinho. No norte, Pancho Villa, que havia apoiado Madero, imediatamente entrou em campo contra Huerta. Ele foi acompanhado por dois recém-chegados à Revolução, Venustiano Carranza e Álvaro Obregón, que levantaram grandes exércitos em Coahuila e Sonora, respectivamente. Juntos, eles acabaram com Huerta, que renunciou e fugiu em junho de 1914 após repetidas perdas militares. Com a partida de Huerta, os quatro grandes quase imediatamente começaram a brigar entre si. Villa e Carranza, que se desprezavam, quase começaram a atirar antes mesmo de Huerta ser removido. Obregón, que considerava Villa um canhão solto, apoiou relutantemente Carranza, que se autodenominou presidente provisório do México. Zapata não gostava de Carranza, então ficou do lado de Villa. Ele ficou principalmente à margem do conflito Villa-Carranza, atacando qualquer um que entrasse em seu território no sul. Obregón derrotou Villa ao longo de 1915, permitindo que Carranza voltasse sua atenção para Zapata. No meio desses conflitos, Emiliano Zapata vai morrer. Eliminar Zapata era uma prioridade para o presidente Carranza. Carranza não estava disposto a se comprometer com inimigos domésticos e queria demonstrar às elites mexicanas e aos interesses americanos que ele era a única alternativa viável tanto à anarquia quanto ao radicalismo. Em meados de março de 1919, o general Pablo González ordenou que seu subordinado Jesus Guajardo iniciasse operações contra os zapatistas nas montanhas ao redor de Huautla. Mas quando González mais tarde descobriu que Guajardo, ao invés de seguir suas ordens, preferiu usar seu tempo para ficar se divertindo nos bares, ele mandou prendê-lo, e um escândalo público se seguiu. Em 21 de março, Zapata tentou se comunicar com Guajardo, enviando para ele uma carta convidando-o a trocar de lado. Essa carta, no entanto, nunca chegou a Guajardo, mas acabou na mesa de González. González elaborou um plano para usar essa carta a seu favor.
Ele acusou Guajardo de ser não apenas um bêbado, mas um traidor. Depois de reduzir Guajardo às lágrimas, Gonzales explicou-lhe que ele poderia se recuperar dessa desgraça se fingisse uma deserção para Zapata. Então Guajardo escreveu a Zapata dizendo-lhe que traria seus homens e suprimentos se certas garantias fossem prometidas. Zapata respondeu à carta de Guajardo em 1º de abril de 1919, concordando com todos os termos de Guajardo. Zapata sugeriu uma revolta em 4 de abril. Guajardo respondeu que sua deserção deveria esperar até que um novo carregamento de armas e munições chegasse em algum momento entre os dias 6 e 10. No dia 7, os planos foram definidos. Zapata ordenou a Guajardo que atacasse a guarnição federal em Jonacatepec porque a guarnição incluía tropas que haviam desertado de Zapata. Pablo Gonzales e Guajardo notificaram a guarnição de Jonacatepec com antecedência, e uma batalha simulada foi encenada em 9 de abril. Ao final da batalha simulada, os ex-zapatistas foram presos e fuzilados. Convencido de que Guajardo era sincero, Zapata concordou com uma reunião final onde Guajardo desertaria. Em 10 de abril de 1919, Guajardo convidou Zapata para uma reunião, insinuando que pretendia desertar para os revolucionários. No entanto, quando Zapata chegou à fazenda de San Juan, em Chinameca, município de Ayala, os homens de Guajardo o crivaram de balas. O corpo de Zapata foi fotografado, exposto por 24 horas e depois enterrado em Cuautla. Pablo Gonzales queria que o corpo fosse fotografado, para que não houvesse dúvidas de que Zapata estava morto. Embora os jornais da Cidade do México tenham pedido que o corpo de Zapata fosse levado para a capital, Carranza não o fez. No entanto, as roupas de Zapata foram exibidas do lado de fora do escritório de um jornal em frente ao Parque Alameda, na capital. A influência de Zapata continua até hoje, particularmente nas tendências revolucionárias no sul do México. A longo prazo, ele fez mais por seus ideais na morte do que em vida. Como muitos idealistas carismáticos, Zapata se tornou um mártir após seu assassinato. Embora o México ainda não tenha implementado o tipo de reforma agrária que ele queria, ele é lembrado como um visionário que lutou por seus compatriotas. E foi assim que Emiliano Zapata morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.